E aí, Oi, pessoal? gente, tudo bom? Tudo bom? Eu sou a Mocinha. Oi! Oi, essa aqui é a Rafinha, esse é o Thiago, sou meu o Thiago, marido. E hoje a gente vai gravar um vídeo que faz muito tempo que a gente quer gravar, né? É. Mitos e verdades sobre o Canadá. Segundo a nossa experiência. Sim, né? quer dizer que é uma verdade absoluta? É, Não. claro que eu sou... Não, brincadeira. Não, quer dizer que, da nossa perspectiva, dos contatos e dos convívios que a gente teve, e aqui na nossa província, do que a gente conversa com todo mundo que mora aqui, a gente percebe que é um mito ou uma verdade, né? Sim, Mas enfim, nada é uma verdade absoluta nessa vida. Mas pode ser também curiosidades, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Mito ou verdade? O Canadá precisa dos imigrantes. Ah, super verdade. É muita verdade. Porque vira e mexe a gente vê na internet anúncios, né? O Canadá precisa de imigrantes, o Canadá precisa Mas de você. agora o Canadá precisa mais dos imigrantes do que nunca. Justamente Por quê? porque o Joe Biden, ele ganhou nos Estados Unidos a eleição agora de 21, né? De 20, né? E aí o pessoal, eles optam muito mais em ir para os Estados Unidos do que para o Canadá, por diversos motivos, enfim. E o Biden já começou a facilitar, já Já falou que vai começou a facilitar a imigração para os exatamente. Estados Unidos. E o governo do Canadá já ficou assim, opa, vamos perder gente. É. E assim, se a gente for comparar a população dos Estados Unidos com a população do Canadá, nos Estados Unidos existem mais de 300 milhões de habitantes. E o Canadá são 38 milhões. O Canadá é a população que tem no estado de São Paulo. Exatamente. No Canadá todo, né? No Canadá todo. E existe um gráfico que mostra a taxa de natalidade no Canadá ao longo das décadas. E essa taxa de natalidade, ela só diminui. E o que está equilibrando, enfim, ter gente aqui é justamente a imigração. Então, a imigração ir aumentando é o que está compensando a baixa taxa de natalidade aqui no Canadá, né? E agora o Canadá tá até com um programa, né, mais amigável de imigração. Pra né? quem tá aqui. Pra quem tá aqui. Pra quem tá aqui, tá mais amigável pra quem tá aqui. Eles estão dando muita prioridade pra quem já está aqui. Pra estudante internacional, pra quem tem visto de trabalho. Você tá aqui já, eles têm muita coisa que estão facilitando nesse E momento. claro que assim, também vai facilitar pra quem tá fora, né? Sim, mas no momento os programas de imigração para você ser residente permanente estão muito favoráveis a quem já tá morando aqui, né? É fácil imigrar pro Canadá. É nada. Mito ou verdade? É um mito. É fácil, qualquer um. Ah, quero ir. Vou, próximo. tô indo. Não. Pegar a mala. A gente aqui. demorou quantos anos? Pô, foram 4. 5 anos, né? 5 anos, de porque- muita batalha, E de eles muita grana, muita tem que grana. comprovar dinheiro na conta, que o dólar tá alto. Exatamente. Aí tem Naquela que ter- época tava menos, né? Tava menos, na nossa época tava 2,80, Agora agora tá- tá agora é 4,50 complicado. quase, né? Então, eles pedem que você comprove um fundo na grana, na conta, tem que ter formação, tem muitos pré-requisitos assim, né? Então, é um pouco... Tem que ter inglês fluente, aí você tem que fazer Ou um teste. mínimo de inglês, Um mínimo não de, tem um mínimo de inglês, aí você inglês. tem que fazer um teste de proficiência em inglês, que é o tipo o IELTS, o TOEFL, essas Quanto coisas menos assim. inglês você tem, mais dinheiro você tem que ter pra compensar, porque ele entende que mais você precisa até estar pronto pra, sei lá, ter uma nota mínima para ser residente permanente ou para fazer uma faculdade, né? Então são muitos degraus. O Canadá precisa dos imigrantes, é verdade, mas não é fácil vir para cá. Eu acho que quem tá aqui sabe, né? Todo mundo rala muito para conseguir estar aqui. Claro que tem umas pessoas mais privilegiadas, tá? Ah, sim, claro. Vem, né? Mas de modo geral, a maioria rala muito. O sistema de saúde no Canadá é ruim. É nada. É relativo, né? Pra gente aqui, a gente até hoje nossa experiência foi muito boa. Poxa. Se for comparar, dá muito banho em muito o sistema privado, né? privado no Brasil. No Brasil. A gente até hoje foi muito bem atendido. Exames, consultas. Vai depender, né, da pessoa. Depende né? muito. Porque assim, a gente conhece pessoas que tinham plano de saúde e frequentavam Einstein. É. Aí vem pra cá, elas reclamam do plano de saúde daqui, do sistema de saúde que é público. Tem que saber comparar também uma coisa com outra Mas coisa. também tem um plano de saúde e o cara vai lá, sei lá, Pro nosso plano de saúde, aqui o sistema público é muito melhor do que o plano de saúde que a gente tinha sim, no Brasil. Sim, com certeza. É. O que eu acho que talvez difere um pouco é que, por exemplo, você não pode chegar e pagar eu quero ir num dermatologista, vou direto no dermatologista, você não consegue pagar, né? Direto. Direto. Não, você tem que passar no seu médico de família, né? Ele tem que falar Pode que tem uma encaminhar. indicação, aí com essa indicação você vai. Então você não tem muita Exato. autonomia de um modo geral, né? Claro, aí vai ter aparecer um comentário. Não, mas eu consegui. Não tô falando que
Não tem, mas de um modo geral, tudo tem que passar pelo médico de família. Então isso te bloqueia um pouco as possibilidades de você ir direto em algum lugar só porque você quer pagar, né? Surrey é a cidade mais perigosa que existe na Grande Vancouver. Pra quem não Mito sabe... ou verdade? A gente mora em Surrey. Pra quem não sabe, o Surrey é uma cidade aqui perto da grande Vancouver, né? Quando a gente fala de Vancouver, tem a Vancouver cidade e tem a Grande Vancouver. É tipo São Paulo e, sei lá, São Paulo capital, né? Então assim, dentro da Grande Vancouver... tipo São Paulo capital. Então dentro de São Paulo capital tem Mauá, não sei o que lá. Não, São Paulo capital, São Paulo, capital. desculpa, São Paulo estado. Isso. Dentro do estado de São Paulo tem outras cidades, inclusive São Paulo capital e tudo mais. Isso. Então, dentro da Grande Vancouver existe uma cidade chamada Surrey. Sim. É onde a gente mora. Que a gente mora. E existe um mito de que Surrey é um dos lugares mais perigosos que tem aqui. É mito ou verdade? Gente, é um puta do mito, Mito! né? Mito, pam! Mito. Eu achava isso antes da gente vir pra cá, a gente pensava, né? Mas quando a gente vai estudar um pouquinho e ver os números, existe um ranking das cidades mais perigosas do Canadá, aqui da província, né? Perigosas, né? Por nível que eles consideram perigoso aqui. E, por exemplo, a cidade de Victoria, que é uma cidade turística, tá antes de Surrey nesse ranking de violência. Sabia disso? Ah, não. Então existem outras cidades que são super bambam, né? Assim, desejadas pro pessoal, tanto pra morar quanto pra visitar, que estão antes de Surrey no índice de violência. Eu já ouvi a história de onde vem esse boato. Da onde que vem esse boato? Porque parece que 1 ou 2 décadas atrás havia briga de gangue na divisa de Surrey com Langley. Mas vamos lembrar uma coisa? Vancouver, a região de Vancouver, é muito nova. Porque antes aqui não era uma cidade de gente. Região de Surrey é nova. Então vou chegar lá. Vancouver era uma cidade portuária. Verdade. Né? Totalmente portuária. Então eu até li um livro a respeito disso, chama The Left, falando sobre isso. E então tinha muitos imigrantes que vinham da China, por exemplo, a trabalhar nos portos, enfim. E nas minas, né? Nas minas também. E o Surrey, naquela época, tipo, era só fazenda. Sim, verdade. Era só fazenda. E aí foi crescendo. Tanto é que hoje em dia uma das partes mais novas da região é Surrey. É Surrey, é verdade. E tem uma ponte que liga Surrey com... as outras cidades, né? Surrey com o outro lado de Vancouver, justamente porque nem existia essa conexão. Ficava do lado do outro né? rio, do outro rio. Era um rio é muito que separa, novo, Surrey é uma cidade nova. Né? Se você vai para outras cidades aqui do Canadá, as ruas aqui de Surrey são muito mais novinhas, enfim, modernas do que outras cidades mais centrais, né? Acho que é importante falar que, assim, essa coisa de violência. O que é violência pra você? A violência no Brasil é aquela coisa da mão armada, vem 2 caras numa moto, que, né? É uma coisa. Aqui, violência, nunca, nem bater carteira batem aqui. Nunca vi. Já vi um rapaz que roubou sacolas de mercado de um moço no trem. Nossa Senhora. O moço tava no celular e deixou a sacola no chão, aí veio um rapaz, pegou a sacola e foi embora, deu o moço. Que absurdo! Puta violência. Mas, por exemplo, teve um caso agora recentemente em North Vancouver de um cara que esfaqueou uma outra pessoa lá na rua. Mas, tipo, foi North Vancouver, que é um lugar, tipo, super tido nobre, de gente rica, assim, né? Bem, né? E aí a minha colega de trabalho falou, né, eu não tô dando risada, porque é uma outra realidade, né, dela pra mim, aqui não é, Vancouver não é mais um lugar seguro. Aí eu falei pra ela, você não sabe o que é morar em um lugar que não é seguro. Exato. Falei que agora, com mídia, com internet, você tem mais acesso a esses casos específicos de alguém que persegue alguém. Aqui, se alguém anda atrás de você na rua, vira notícia. Né? Aí o relato é mulher, o relato é, não, ele ficou andando atrás de mim por 3 quarteirões, até que eu consegui sair e eu perdi ele de vista. Isso vira notícia aqui, né? O nível de, enfim, violência que existe. E por falar em notícias, a gente vê o jornal aqui local e os caras, tipo, eles não tem nem o que falar muito, assim. São coisas, ainda, isso que a gente tá em Covid, né? Então, assim, tem coisinha do Covid, então, que ele fala, mas não tem muita coisa. Só pra finalizar... se você for comparar, a gente foi pra Paris, né? Pra passear umas férias aí. Paris é muito mais, entre aspas, violenta do que a região do Surrey. O Surrey aqui é um lugar maravilhoso. Meu, você anda aqui nas ruas, você tem tudo perto, lindo. Enfim, vem pra cá. Então é mito, Surrey é lindo. E é um dos lugares com um custo mais, um custo-benefício melhor aqui. E tem muito parque, geral, né? Muito parque. A gente tem 4 parques perto da gente, é maravilhoso. A educação é de qualidade, mito ou verdade? Verdade. Nossa, a Rafa estuda numa escola pública maravilhosa. Mas é aquela coisa, mais uma vez, depende
do que você acha que é qualidade, né? Tem gente que vai chegar e vai falar Eu assim... já vi gente reclamando da escola gente aqui. daqui fala assim, porque... Brasileiro que reclama da escola. Brasileiro, né? Não, porque não é muito montessoriano. Nossa, Ok. é muito montessoriano, eu acho. Tem muita coisa que, tipo, é muito montessoriano, né? Mas assim, tem muita coisa assim que se eu for comparar com a escola onde a minha filha estudava antes dela vir pra cá, é muito melhor. Eu acho dá um banho, é o que eu acho né? que existe de diferença é que, assim, no Brasil, os pais pagam e mandam, né? Então, lá o professor lambe os pais. Então, Exato, se o pai reclama da nota, a escola pede desculpas e aumenta, desautoriza o professor e aumenta a nota do aluno. E isso aconteceu comigo. Aqui não, aqui é assim, tipo, é o professor e assim, o pai tá os pais, os responsáveis, estão na posição muito mais de, sabe, respeitar e aceitar e confiar na escola. Talvez quem reclama da educação aqui sejam pessoas que estão acostumadas com esse sistema no Brasil que assim, né, o pai o sistema que te serve, né? O sistema que te serve não é assim, não pelo é assim contrário, funciona, né? Aqui, enfim, não tem. Creche antes dos 5 anos é caro. Porque aqui escola pública é a partir dos 5 anos de idade. Depende da província. Tem província que é 4, 16, aqui é 5. Antes dos 5 anos, pagar a escolinha é caro? É caro. É uns $1.500, né? Falam que varia entre 1.200 a 1.600, assim, 4, 6 horas por dia. Falam que é caro pra caramba. Você pode aplicar para um benefício, para o governo te ajudar a pagar. E ainda existe o Child Benefit, né, que toda família recebe de acordo com a sua renda. Ainda assim, a gente vê que tem muitas famílias que escolhem a mãe para de trabalhar por um tempo, porque compensando não compensa, assim, não vale a pena. O salário mínimo aqui, na balança, né, tirando os impostos, o salário mínimo aqui é tipo 1.600, 1.700, né, descontando os impostos. Então, às vezes dá elas por elas. Então, é muito comum a gente ver famílias, como no Brasil, né, muitas vezes acontece, né, a mãe ou o pai, alguém abre mão de trabalhar por alguns anos para ficar em casa com os filhos. Somente se tem mais de um filho. Imagina bancar 2 childcares. Não é fácil. Então, é verdade, é caro antes dos 5 anos aqui. É fácil arrumar trabalho? Mito ou verdade? Depende, né? Depende do quê? trabalho. Mas alguém passa fome não, aqui, ninguém sem passa emprego? fome. Não Você fica. tem muito emprego. Todos os lugares estão contratando. Exatamente. É muito fácil encontrar, mesmo no Covid, muito lugar estamos contratando. Estamos contratando. Você vê em todo canto, até na sacola do supermercado. O supermercado imprime sacola plástica dizendo, estamos contratando. Hiring, Mas eu acho que assim, por exemplo, você quer procurar uma coisa mais na sua área, você vai achar. Você vai achar. Vai demorar um pouquinho mais, mas você vai achar. Mais coisas assim, tipo, trabalhar em supermercado. Esses cargos que não são cargos de liderança, não são cargos de supervisão, são cargos de auxílio, de assistência. Aqui é muito fácil de você achar. Então ninguém passa fome. Não, passa fome, ninguém passa. E o mínimo aqui todo mundo tem se vive muito dignamente. Então, a pessoa que, o concierge aqui do prédio, que tipo o nosso porteiro, tem um Honda Civic na garagem. A gente vê aqui o Honda Civic na garagem, sabe? Assim, todo mundo tem carro. Ó. A pessoa que vai lavar os pratos no restaurante, ela tem um carro. O cara que lava carro tem carro. É carro, sabe assim? Então, o mínimo aqui é muito digno. Então, a pessoa então, o gerente de um banco coloca o filho na mesma escola que o rapaz que recolhe o lixo. Né? E todos falam muito bem, todos tiveram as mesmas oportunidades, né, e tudo mais. É fácil se recolocar na sua carreira? Chegar no mesmo patamar aqui? Então, eu não sei, a gente não sabe direito isso ainda, né? Pelo que eu converso com as pessoas, eu acho que assim, é muito relativo, depende de você. Eu sinto na minha rede de contatos que quem tem mais perseverança e dá mais a cara a tapa consegue se recolocar muito rápido. Tipo, 1, 2 anos. Gente que já tinha o inglês intermediário, corre atrás, tal, fica mandando currículo, faz entrevista, começa mais baixo na empresa, num cargo obviamente muito menor que no Brasil, mas já dentro do nicho, e vai crescendo. O que acontece também ao mesmo tempo é muita gente que fala assim, não, eu nem vou aplicar, porque eu não tenho inglês, então eu nem vou mandar lá pra essa minha área, então eu vou ficar aqui. Mas se você tá aqui, se o seu marido ou sua esposa estão com work permit, né, o visto de trabalho, e você tá aqui, tipo, eu acho que você tem que tentar de alguma forma ir atrás, se é possível, se você não tem filhos, né, e tal, estudar. Inglês, fazer principalmente o inglês. O idioma aqui é fundamental. Porque parece que não, mas depois no futuro vão te cobrar isso. E você, em algum momento estratégico, vai ter que usar isso. Não, em qualquer momento, assim. O inglês aqui é muito. E quando você vai querer se recolocar na sua área, querendo ou não, se você. Não, se você não tem um curso canadense, fica mais difícil também. Os caras, eles dão uma olhada pra isso também, né?
É. Acho que depende, nesse caso, acho que depende muito. A gente conhece pessoas Sim, que conseguem. que fazem, que já estão na carreira aqui e vieram com work permit como eu. Eu não fiz uma faculdade, eu vim com um visto de trabalho e tô fazendo a minha carreira aqui, né? Não, sim. Galguei, comecei lá de baixo, algumas horas por semana. Então, por isso eu acho que depende muito da Depende pessoa. da área, depende do momento, da situação. Depende de muita coisa, Depende né? da área de trabalho. É. Quem trabalha com TI, geralmente aqui, meu. Não, TI é... Os caras vêm trabalhar. Você deixou a RG lá na frente, eles já vão te foi. chamando. O canadense é gente boa. Mito ou verdade? Nossa, é calma, muita verdade. Depende. Depende do quê? O canadense é muito gente boa. Depende do Você não canadense. acha? Não, de modo geral. Depende da cultura de onde esse canadense tá vindo. Será que se ele é um canadense já, tipo, terceira geração, ok. Mas se é um cara que, tipo, ele tem descendências, tem culturas Diferentes. de outros países, vai dar uma atrapalhada nessa... O canadense que tá aqui, sei lá, que tá com a família aqui há mais de 400 anos. Sei. E já existe uma cultura de canadense para isso, entendeu? Que vai fazer com que ele seja mais simpático, com que ele seja mais amigável, enfim. Tem outras culturas que não são tanto, né? E são culturas que só... Mas são introspectivas. pessoas, não, são pessoas que sofrem nos seus países de origem, Sim. que precisam sobreviver, entendeu? E que acabam não tendo essa visão tão empática para com o outro, sabe? Eu discordo um pouco. Eu acho que, de modo geral, quem tá aqui Sim, acaba são. abraçando muito essa cultura. Alguns mais, alguns menos amigáveis. Mas eu acho que, de modo geral, quem tá aqui, quem mora aqui já há algum tempo, é muito amigável. Aqui a palavra mais dita é sorry. É verdade. O com licença aqui é sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Não, pode ir. Tem até memes, brincadeiras no TikTok que colocam um canadense como sendo sempre aquela pessoa que tá no volante. Não, pode ir. Ah, não, pode ir. Ai, obrigada. Ai, não, desculpa. Sabe assim? De um modo geral, claro, sempre tem exceções. No Brasil também. O brasileiro, de modo geral, é super amigável. O brasileiro puxa papo no elevador com o estranho, mas tem os brasileiros animais. Pois é. Sempre vai ter exceção, né? Exato. Lá no meu trabalho, todo mundo, até hoje, tipo, sabe, que eu já eu convivi com mais de, sei lá, 20 pessoas até hoje, né, gente que vem e vai e tal, é todo mundo muito doce, muito amigável, ai, com licença, ai, sorry, sabe, ai, assim, muito, não sei, Porque eu acho assim, todo muito querido. uma coisa que eu acho que pode ser dita é assim, o canadense em si é uma entidade que ainda está se formando. Ah, total, Então, assim, existem muitas influências culturais de outros países, da Índia, do Brasil, da China, da Coreia, enfim, que ainda está formando essa identidade canadense. Eu acho que ainda não existe uma identidade canadense, porque ainda é muito novo. É porque quando você diz está formando, é porque tem muita gente de primeira geração aqui. Exato. No Brasil, tem muito imigrante, mas de terceira ou quarta geração, Que né? já está incorporado então, quer dizer, na cultura brasileira. O seu bisavô, seu tataravô é imigrante, né? Isso, Então, assim, são muitas décadas. Aqui não, aqui a gente tá falando de primeira geração. Gente que tá chegando agora nos últimos 10 ou 20 anos, né? Raramente você vê alguém que chegou na década de 80. De um modo geral, as pessoas vêm nos últimos 10, 20 anos. Então, por isso, né, quando a gente fala o canadense, o que é? Não existe a definição do canadense ainda. Ainda não. As pessoas às vezes imaginam que o canadense é aquele cara branco, loiro de olho azul, mas sem ser nos Estados Unidos. Mas não é. Não existe. O canadense não tem cara. A gente vai se naturalizar canadense daqui a alguns anos. Isso. A gente vai ter nossa cara. A gente vai ser canadense, mas a gente vai trazer muita coisa da cultura brasileira pra cá. Então, assim, não existe. Meus pais vieram aqui em 2019. A primeira coisa que meu pai falou é: nossa, um canadense não tem uma cara. Como nos Estados Unidos, você vai ver lá, né? Com os americanos tem uma cara, né? Eles são brancos, olho azul. Não, o próprio brasileiro, né? O brasileiro hoje em dia, você fala. O brasileiro, você sabe que o cara é brasileiro pelo jeito dele. O jeito de brasileiro. Mas não pela fisionomia, né? O jeito porque de andar, o jeito de falar, né? É. Aqui ainda não tem essa identidade. Aqui ainda não tem muito asiático, tem muito indiano, tem muita gente da América Latina, então ainda não se formou essa mescla de etnias, nacionalidades, através das gerações, então talvez daqui ainda não assentou a poeira. Então talvez daqui a 3 ou 4 gerações tenha uma identidade canadense. Ou nunca, ou não, né? E talvez essa seja a beleza disso, né? Tem muito imigrante no Canadá. Pra caralho, né? Desculpa, não posso falar assim. Muito. Acho que, sei lá, hoje, segundo o último dado do site do governo, 50% da população atual é imigrante direto. E o restante é segunda geração ou terceira geração. Se você for pensar,
todo mundo, de certa forma, é imigrante. Sim, exatamente. Só não é imigrante os povos indígenas, os povos originários. Exatamente. E mesmo eles, há 10, 11 mil anos atrás, foram imigrantes. Exatamente. Eu conheço tem um colega nosso, amigo nosso, e ele é daqui do Canadá, e ele trabalha, presta serviço para brasileiros que estão querendo vir para o Canadá. E ele comentou que vira e mexe, ele conhece brasileiros que falam assim, olha, eu não quero morar em nenhum lugar que tenha asiático ou indiano, tá? Então não vem pro Canadá, filho. Não venha, se você pensa assim, se você tem problema, não venha pra cá. Tipo, não é pra você, entendeu? Porque você tem que lembrar, querido, a gente também que vocês são imigrantes. Vocês estão vindo nessa condição, vocês não são a flor líria do campo, entendeu? Então, é um grande buquê de rosas, de flores. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Tem muita gente no Brasil com uma condição extremamente privilegiada, exatamente, né? Que vem pra cá porque entende que é uma extensão dos Estados Unidos, mais fácil de você entrar e imigrar. São pessoas muito conservadoras, com muitos preconceitos, né? Até xenófobas, que vêm pra cá e muitas vezes não se adaptam, ou mesmo ficam, mas assim, não estudam sobre a política, a sociedade, né, e a cultura aqui no Canadá. Então, assim, se você tem problemas em conviver com indiano, com turbante, com asiático, em vez de gente falando chinês do seu lado do trem, indiano, ou né, assim, ou o mexicano, qualquer outra cultura. Não, realmente, assim, não venha, né? Porque você não vai se identificar, você vai ficar muito incomodado, vai pra algum lugar. Tem aquela coisa, né? Porque aqui o British Columbia, né, a província onde a gente mora, é uma província governada pelo Partido Socialista Democrático. Que agora mudou o nome, mas sempre foi o nome de Partido Socialista. Exatamente. E aí, quando esse Partido Socialista assumiu o poder aqui, alguns brasileiros saíram de Vancouver. Assumiu não, quando ele ganhou de novo as eleições agora, né? É um absurdo esses esquerdalhas os brasileiros bem coxas foram pra Alberta. Que é uma província bem conservadora, super conservadora. Mas aí não para pensar que política de imigração é uma política de esquerda. Né? Você tá abrindo portas. Um conservador não te aceitaria, não é porque você... Como você pode apoiar alguém que não aceitaria você? Porra. Não faz sentido. Não é porque você é branco de olho azul que você é maravilhoso. Não é assim que funciona, não. O Canadá é uma extensão dos Estados Unidos. Não é mesmo. Mito. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Nada. Antigamente, eu não entendia muito isso. Nem eu achava que era, mas como se fosse uma perna dos Estados Unidos. Mas não é nada a ver. Cultura, sociedade, população, estilo de vida, benefícios, assistência social, assistência do governo, nada a ver. Até quando eu fui antes da gente vir pra cá, lembra que eu fui pra Toronto e fui pra Montreal. São lugares que, apesar de Toronto ser do lado de Nova York, sei lá, 3, 4 horas de distância, é totalmente diferente. A gente já foi pra Nova York passear na época, né? É outra coisa, é outra energia. Você não tem nada igual. É totalmente diferente. Neva o ano todo no Canadá. Gente, aonde? Assim, depende aonde que você tá indo, né? Mesmo se você vai pra Montreal ou pra alguns lugares, mas neva o ano todo. Se você tá lá nos territórios do norte... Nós temos os Inuits. Onde tem os Inuits, aí tá lá. É um lugar perto do Polo Norte. Mas ninguém migra pra lá. Ninguém migra pra lá. Mas assim, qualquer lugar, Ontário, mesmo Quebec. Quebec neva bastante, né? Quebec, assim, em abril às vezes cai uma neve, mas da maio é um baita de um calor. Exatamente. O povo lá tem até problema com como é que chama? Insolação, pressão baixa, né? Então, assim, Quebec, eu sei que Ontário tem altas temperaturas no verão. Como é que chama daquela menina lá que a gente gosta? Falar Canadá? Ela mora em... Manitoba, não. Manitoba. É isso? Manitoba. Então Manitoba tá nevando lá agora, não é isso? Teve um dia, caiu a temperatura, ficou 0 graus agora em final de abril. Mas assim, logo vai esquentar, entendeu? Mas aqui, por exemplo, em Vancouver, em Toronto, desculpa, aqui na região de Vancouver, né? Nevou por 4 dias. Nevou 4 dias, nem isso, né? Nevou 2 dias, sei lá. Mas assim, agora tá gostosinho, né? A primavera, tem um dia que fica meio quentinho, tipo 22, 23 graus. Mas a gente tem verão, chega a 30 graus, 25, exatamente, 28, 31. Depende. O Canadá é muito grande, né? Tem urso em qualquer lugar. É perigoso andar na rua e encontrar um urso. Não é assim. Não é assim. Então, regiões muito específicas, assim, perto de algumas... Se você tá perto, tipo, de uma reserva, se você tá perto... Se você tá, tipo, lá...
andando no meio da floresta, fazendo uma trilha, um hiking, né? Essas Isso, coisas. não, mas a gente já viu casos, por exemplo, de gente que mora perto de algum parque, que é um parque maior, que realmente invade, que às vezes tem urso revirando lixo, né? Sim. Principalmente nos últimos anos com o aquecimento global, as cidades estão invadindo cada vez mais, né, o habitat natural desses animais. Então, isso acontece, mas não é algo, por exemplo, aqui a gente nunca viu um urso, né? São casos bem específicos, assim, que existem em algumas regiões específicas também. As frutas aqui são ruins. Sempre tem gente que me pergunta isso. Você encontra legume, verdura e fruta com facilidade? Sempre me perguntam isso. Todo dia que eu vou no mercado, tem lá, tá lá, um monte de verdura, Tem até um vídeo legume. aqui no canal que é fazendo compras, né? Ah, eu quero achar carambola. Não vai ter carambola, vai mas vai ter morango, vai ter blueberry, tem vai banana ter, igual, é uma vai ter delícia. banana, Tem mamão. Tem mamão papaya. Tem mamão, não é tão docinho como no Brasil, né? Mas é bem não docinho. acho, eu acho gostoso. A gente comprou, tem que deixar ele bem madurinho, né? Mas é bem Tem gostoso. manga, tem melancia. Tem manga, melancia. Tem uva, maçã. Uva sem caroço é uma delícia. Tangerina. O que não tem essas frutas que são bem típicas do Brasil, né? Tipo carambola, a graviola. Realmente você nem compra. Mas pitaia tem. Mas tem. Abacate. Tem abacaxi. Abacaxi é normal. E é normal, eu não acho nada Todos diferente. os legumes e verduras assim no Brasil tem aqui. A diferença é que é muito mais acessível. Não tem, né? banana, não tem banana maçã. Não, só tem um tipo de banana, que equivale à nossa nanica. É isso. Não tem esses montes como no Brasil. Mas tá bom, gente. Mas assim, é tudo muito mais acessível. Os orgânicos aqui não tem essa diferença de preço tão grande quanto os alimentos com agrotóxicos. São poucos centavos de diferença. Então você pode, se você quiser, comprar tudo orgânico, que não vai ser um peso no seu orçamento, né? Mas frutas, legumes, abobrinha, berinjela, tomate, vários tomatinhos. Tem muito mais opção de tomate, eu acho. De batata doce do que no Brasil, né? E tudo bem acessível. Então tem tudo, assim. A gente come muito parecido com o que a gente comia no Brasil, né? Assim, legumes, arroz, feijão, estrogonofe de grão de bico, jaca. Tofu. Tofu a gente compra assim de baciada aqui, que é muito barato. Aqui tem jaca, leite de coco, tem, nossa, sei lá, com mais, tem tudo, né? Farinha, arroz, tem tudo. A gente encontra tudo. Eu faço receita pro canal, nunca tive dificuldade alguma em reproduzir nada do que, sei lá, palmito. Palmito eu acho que é o único Nem item. tem palmito. Eu nunca vi no mercado. Mas você comprou palmito uma vez? Não, nunca comprei palmito, nunca achei. Nunca achou palmito? Eu devo estar procurando errado ou nos mercados errados, mas palmito não é um lugar que você encontra assim tão fácil. Só isso. Mas a gente já achou palmito. É a única reclamação que eu tenho daqui. Acho que eu vou voltar pra Brasil. Nossa, que louca, né? É isso. Outra coisa. Última, tudo é apimentado. Mito ou verdade? Verdade. Um pouco. Os caras adoram pimenta. Eles não conhecem outros temperos. No Brasil a gente brinca muito, né? Cebola, alho, salsa, orégano e páprica. A gente brinca muito com os temperos. Salsinha. Aqui, eles amam a pimenta. Amam a pimenta. Não tem tanta. Aí você fala, olha, vem sem pimenta. Mas por tá favor, lá, mas sempre tá tem lá. pimenta. Sem pimenta, tá bom. Não é então, tão assim, apimentado, mas tem. Tem alguns que realmente, então, tem lugar que você falar, não é pimenta, não tem pimenta. Mas a de maioria, modo no geral, tem pimenta. Tem muita pimenta. Toma cuidadinho. Tem exatamente. Ah, e tem uma curiosidade muito interessante. Aqui, assim que a gente mudou, o elevador aqui do prédio, eu acho que é um prédio que foi feito por chineses, né? E a gente tá numa região que tem muito asiático, chinês, Tem uma comunidade chinesa que é pros chineses, na real. Porque aqui não tem, esse prédio ele não tem o número 4 e nem o número 13, né? Número 4, mas números que terminam com 4. Então não tem 4, 14, 24, 34, nem 44. Não tem. E também não tem número 13. Então vai 1, 2... 5... Não, é 1, 2, 3, 5... Aí 12, 15... Exatamente. É porque parece que em chinês, alguém deve saber aí... Uma sorte. Parece que em chinês, a mesma palavra que se pronuncia 4 é parecida ou é igual à palavra morte. Alguma coisa assim, tem alguma superstição. Então não tem. E pula assim, é muito interessante. Uma coisa também que é muito interessante aqui, que assim, por exemplo, você está no farol e o farol tá vermelho para você, se você vai virar à direita, você pode virar à direita. Você pode virar à direita. Você tem que olhar e assim, você tem aquela coisa do shoulder checks aqui. Então, tipo, dá uma olhadinha atrás do ombro 2 vezes antes de atravessar. Sempre eu tenho que olhar. Mas é engraçado porque aqui é difícil pra você ter carteira de motorista. Eu bombei 2 vezes, fui passar na terceira. Tem que fazer a aula e tal, porque os caras são super, né? Você tem que ser um robozinho dirigindo. E não sei como, o povo aqui é muito braço dirigindo. Aqui o povo é muito braço. Ninguém sabe fazer manobras. Sabe fazer uma ré rapidamente. Sabe assim, as pessoas são lentas, elas vão sair de uma vaga, elas ficam, você percebe que elas não sabem manobrar. É muito louco, porque o trânsito aqui é muito pacato, né, comparado com o Brasil. Então assim, né, no Brasil, quem dirige no Brasil, dirige em São Paulo, pelo menos, dirige em qualquer lugar. Ah, sim. E eu acabei de fazer acabei de tirar a minha carteira agora, né?
E Você aí vai passou de chegar. primeira, Ah, já passei, passou de primeira. Mas eu passei de primeira porque ela tinha já passado três vezes a prova, Tudo né? eu ia contando pra ele, Ela a ia me gente andou contando. também, eu fui tipo como que a professora dele pra falar, ó, isso aqui vai bombar. Tá vendo isso aqui, ó? Não, se você fizer isso aqui vai bombar. Então eu fui meio que guiando ele e aí ele passou de primeira. Foi. É isso! Não sei se quando você ver esse vídeo vai ficar muito longo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui que outras coisas vocês querem que a gente comente, né? E fale sobre o Canadá. Tem uma listinha de várias coisas que a gente poderia falar sobre o Canadá nos próximos vídeos, sabe assim? Enfim, o sistema de saúde, muita gente tá perguntando de licença maternidade pra mim, então no próximo vídeo, nos próximos eu falo um pouquinho sobre isso, de licença maternidade, enfim, o amparo que a grávida tem aqui, né, tanto da empresa quanto do sistema de saúde que existe, né? É isso, né? Então Sim. tá. Ah, espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijinho. Beijo. Tchau. Tchau.